Bom, boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou aluno de doutorado aqui no UniPes e eu vou apresentar hoje um estudo que é uma meta-análise, né? A gente sempre apresentou ensaios, né, ou ensaios clínicos ou pesquisas clínicas. Hoje a gente vai apresentar uma meta-análise e ao longo da discussão a gente vai mostrar os motivos, né, de eu ter apresentado essa meta-análise. O Journal of American Heart Association, um jornal conhecido, né, uma sociedade conceituada, e o título do artigo é Associação entre o DNA mitocondrial sanguíneo, né, e LDL e doenças, risco de doença cardiovascular. No nosso projeto de pesquisa, a gente está fazendo um caminho que quase sempre passa por doença, a síndrome, né, o HIV, resposta mitocondrial, né, o dano mitocondrial, com consequente liberação de DNA no sangue, e esse DNA liberado no sangue, aumentando o risco cardiovascular. Esse é o caminho que a gente vem traçando até aqui. Essa meta-análise vem do meio do caminho para frente, né, que é o DNA mitocondrial, ou dano mitocondrial, vamos dizer assim, e o risco cardiovascular. E aí, como é uma meta-análise, ele pega vários coortes, né, ele faz o caminho inverso também. A gente vai ver depois que ele mostra se o risco cardiovascular afeta também o DNA mitocondrial e gera também dano mitocondrial. Bom, tá clarinho, mas aqui é A2, né, a classificação da revista ACAPES, né, uma revista que é A2, tanto em medicina quanto em ciências biológicas, e quase todos os critérios e as áreas ela é A2. Apesar de ser A2, né, o fator de impacto, que a gente sabe que não depende só disso para o Qualis, né, mas é 6,136, é um fator de impacto considerável, né. O artigo é da Universidade de Boston, né, da saúde pública, da área de saúde pública da Universidade de Boston. São vários autores, né. O primeiro autor está aqui com 16 publicações. Eu não encontrei exatamente a descrição do que ele faz, local de trabalho, mas tem algumas publicações, algumas delas na área, e a orientadora ou a coordenadora, né, do grupo de pesquisa já é uma pesquisadora mais experiente, com diversas publicações, já participou de coortes grandes, como a Framingham Cohort, que é uma das coortes mais famosas em relação a doenças cardiovasculares, né, do século passado. Enfim, ela é uma pesquisadora bastante publicação na área cardiovascular, e agora, já de um tempo para cá, tem se dedicado à questão da mitocôndria e danos mitocondriais e como que isso afeta a saúde cardiovascular. Então, ela é a coordenadora desse grupo e é uma pesquisadora já experiente nessa área, já tem pelo menos 10 anos trabalhando nessa área. Bom, a meta-análise, só para a gente se situar, eu sei que vocês já ouviram falar, já estudaram alguma coisa sobre isso, mas só para a gente contextualizar, né, a meta-análise é a evidência, né, que está aqui no topo da pirâmide, né, quando a gente fala pesquisa, né, em evidência científica e na medicina baseada em evidências, enfim, por conta de ser exatamente uma análise daquilo que já foi feito, né, uma meta-análise de vários outros estudos, né? Então, ela pode vir a partir, geralmente, ela é gerada a partir de uma revisão sistemática, né, que vem de diversos ensaios clínicos ou coortes ou estudos observacionais também, como é o caso, e aí geram, né, uma revisão sistemática ou uma revisão, nem sempre é sistemática, mas uma revisão, e depois esses dados são tratados, né, e são acrescentadas ferramentas estatísticas para se tratar esses dados e para se chegar a uma meta-análise e a figuras gráficas bem características, bem peculiares do que se chama de meta-análise. É um dado, é um método robusto, né, que permite que a gente faça combinações qualitativas e quantitativas e gera um poder estatístico grande, né, ou seja, uma conclusão que tem um poder estatístico grande. Aqui é o gráfico característico, né, da meta-análise, que é o gráfico de floresta, o forest plot. A gente vê aqui os diversos estudos, né, que compõem a revisão e, em seguida, a meta-análise, e essa linha horizontal, que representa, né, o intervalo de confiança de um lado ao outro, e esse quadradinho aqui no meio, que pode ser representativo do N, ou do peso daquele estudo dentro da revisão, dentro da meta-análise. Cada meta-análise, isso aqui pode ser representado por um determinado fator, um conjunto de fatores, né? Geralmente, quanto maior é esse quadradinho, maior é o peso, ou maior é o N daquele estudo. Então, vocês podem ver que tem um quadradinho maior que o outro, né, aqui na região central,
E essa última figura, que é o losango, o diamante, é o somatório, né, de todos os estudos, o efeito geral da meta-análise. Se ele estiver para um lado, representa uma coisa, se ele estiver para o outro lado, representa outra coisa. Quando a razão de chance está aqui no 1, se o diamante estivesse exatamente aqui nessa linha vertical, significaria que o efeito não existe, ou é nulo. E a hipótese nula seria considerada, seria afirmada. Quando esse diamante está para um dos dois lados, há um efeito, ou o efeito se espera, ou o efeito contrário. Aqui nessa figura, ele diz que geralmente a direita é o controle, quando você está testando uma droga, uma nova intervenção, né? E para a esquerda, a intervenção. Há outras figuras em que a gente vai ver, vai comparar dois fatores, ou duas variáveis, e aí para um ele considera a direita, o outro considera a esquerda, quando não é exatamente intervenção versus controle. Que é o caso aqui na meta-análise, a gente vai ver caso a caso, mas é interessante a gente entender o que representa esse gráfico, e como que a gente interpreta, de uma forma geral, essas figuras, o que elas representam dentro de uma meta-análise. Bom, e aí o artigo começa a discutir a questão da doença cardiovascular no mundo, que a gente sabe que é o que mais mata, no Brasil. Semana passada eu estava ouvindo pesquisadores falando no podcast sobre mulheres, e a doença que mais mata mulheres no Brasil e no mundo é o problema de saúde, as doenças cardiovasculares. E aí ele está contextualizando, falando sobre a mortalidade global associada às doenças cardiovasculares e principalmente a formação de placa dentro dos vasos sanguíneos, a aterosclerose. E aí essa formação de placas pode desencadear tromboembolia, pode desencadear AVC, pode desencadear um infarto, enfim, e gerar a ativação de espécies reativas de oxigênio, gerar mais processo inflamatório, DNA mitocondrial, enfim, aquele inflamassoma, tudo que a gente tem visto até aqui por conta dessa formação de placa, o que é uma coisa que a gente não sabe exatamente o que gera outra, Se o que começa primeiro é a inflamação ou a formação da placa, ou o contrário, mas elas estão associadas. E aí ele fala do DNA mitocondrial, que é uma molécula circular, essencial para a formação de ATP e para a homeostase. O DNA mitocondrial está presente de forma muito abundante dentro da célula, dentro da mitocôndria. E aí ele fala de um experimento, ou de um possível experimento em que ratos tiveram a polipoproteína I inibida, ou a formação dela inibida geneticamente, e aí ocorreu dano ao DNA mitocondrial, houve a aterogênese e o acúmulo de LDL. Ele está começando a introduzir o assunto e mostrando a relação que existe entre o dano mitocondrial e o aumento de LDL, para em seguida partir para o risco cardiovascular. O marcador da função mitocondrial, como a gente já falou bastante, e aí ele mostra aqui já o resultado de alguns estudos prévios, que falam sobre menores níveis de DNA mitocondrial, altos níveis de LDL, doenças cardiovasculares e mortalidade por causas diversas, de todas as causas. A gente já estudou aqui estudos, já falou sobre estudos em que o DNA mitocondrial está aumentado, associado ao risco de algumas patologias. E também já vimos um estudo, se eu não me engano, em que os níveis menores de DNA mitocondrial estão associados à gravidade de uma determinada patologia. Recentemente eu participei de um simpósio internacional, online, e aí eu tive a oportunidade de esclarecer algumas dessas questões. E aí uma pesquisadora lá da Universidade de Nova York, pesquisa isso há bastante tempo, ela falou o seguinte: o DNA mitocondrial dentro da célula, quando a célula ainda está íntegra, ainda está intacta, então dentro do linfócito, dentro da célula branca, dentro de qualquer célula do sangue, ele pode estar diminuído por conta do dano mitocondrial. Se eu tive dano à mitocôndria, os níveis de DNA mitocondrial estão diminuídos dentro da célula. Porém, se essa célula for rompida, se ela for lisada por algum motivo, seja por radicais livres ou qualquer outro tipo de estresse que aconteça no ambiente em que a célula se encontra, aí os níveis de DNA mitocondrial estão aumentados no plasma. Então, são coisas diferentes. Então, depois do que ela me esclareceu e que eu fui pesquisar em seguida, me mostram o seguinte, que ao longo do tempo, e com a idade e com a senilidade, os níveis de DNA mitocondrial vão diminuindo dentro da célula. Porque há dano mitocondrial.
independente de qualquer tipo de patologia. Quando há uma patologia associada, mais ainda. Então, de fato, os menores níveis de DNA mitocondrial estão associados a doenças e a estados metabólicos, como, por exemplo, o aumento do LDL, né, a diminuição do HDL. Porém, sob estresse agudo ou sob algum tipo de estresse, eles podem também, os níveis de DNA mitocondrial podem estar aumentados no plasma. E aí são métodos diferentes de análise e são interpretações diferentes que a gente precisa fazer. Né? Bom, e aí sabe-se que os níveis de DNA mitocondrial estão diminuídos em função, que isso varia em função dos níveis de LDL e de HDL, porém, o gap, né, a lacuna científica que essa meta-análise tenta esclarecer é exatamente a relação de causalidade entre esses níveis de DNA mitocondrial e as doenças cardiovasculares. Uma coisa pode acontecer em função da outra, pode até existir uma função linear entre as duas, né? Uma aumenta enquanto a outra aumenta, uma diminui enquanto a outra aumenta, enfim. Mas será que uma é causa da outra variável? Uma variável é causa da outra aumentar ou da outra diminuir? Ou simplesmente elas caminham juntas? Por outros motivos, né? Enfim, então é isso que essa meta-análise tenta esclarecer e que vai contribuir também para a nossa pesquisa. Bom, então os objetivos, né? Validar essa associação dos níveis de DNA mitocondrial com as doenças cardiovasculares e mortalidade em 8 coortes diferentes que ele pesquisou, 8 grandes coortes que foram realizadas nos Estados Unidos, e explorar em seguida essa causalidade que a gente falou, né? Entre os níveis de DNA mitocondrial, a doença coronariana, usando a randomização mendeliana, que a gente vai falar em seguida o que é. Bom, então aqui ele fez um graphical abstract já no início aqui, né, do estudo, na figura 1, mostrando os 24 mil participantes somando as 8 coortes, né, com níveis menores de DNA mitocondrial no sangue total e não no plasma. Portanto, ele está analisando o DNA mitocondrial dentro das células sanguíneas. A média de acompanhamento dessas coortes foi de 12 anos, algumas delas ainda estão em progresso, ainda continuam. Um aumento de incidência de doença coronariana, né? O N de 3.975, dentro de um universo de 24 mil, bastante, né? Uma proporção considerável, uma incidência considerável. E aí, em seguida, ele faz a chamada randomização mendeliana, para estudar a causalidade. Né? E aí, o que ele faz? Ele pega uma série de polimorfismos, né, de nucleotídeos genes que tem polimorfismo por alterar, às vezes, um único nucleotídeo na sequência genética. Ele pega diversos desses genes, um que gera propensão ao diabetes, outro que tem propensão à hipertensão, outro aumento de triglicerídeos, enfim, diversos entes genéticos, e compara esses polimorfismos de nucleotídeo com o que ele já sabe, né, que é o DNA mitocondrial, a doença coronariana e o LDL. E aí ele compara um com o outro, né, esse gene com esse gene com esse com esse, enfim, para pesquisar se realmente é somente a variação do DNA mitocondrial que gera alteração do LDL, ou se é somente a alteração do DNA mitocondrial que gera alteração, que gera aumento das doenças coronarianas. Então, o objetivo dessa randomização mendeliana é diminuir vieses, tirar fatores de confundimento e permitir que ele faça conclusões do tipo, não, realmente o aumento da doença coronariana é em função do aumento do DNA mitocondrial. Ou o aumento da doença coronariana ocorre em função do LDL. Né? Então, o objetivo dessa randomização é isso. Então, ele faz várias análises, aí, como vocês podem ver que tem setinhas indo e setinhas voltando. Ele faz análises indo e voltando, ou seja, LDL em função da doença coronariana. Depois, doença coronariana em função do LDL. Para observar se um afeta o outro e vice-versa. Então, ele fixa um e deixa o outro ser a variável independente, vai fazendo essas análises sucessivamente com cada um desses entes genéticos, desses polimorfismos. Tá? E aí, para a gente avançar, vocês podem observar que há linhas contínuas e linhas tracejadas com um xizinho. A linha tracejada com um xizinho é onde ele não observou evidência de interferência, né, de um no outro, e em nenhum desses entes vocês vão observar essa interferência. Já quando a gente fala do LDL, tem a linha contínua em função
do DNA mitocondrial e a linha contínua em função da doença coronariana. Então, antecipando um pouco dos resultados, né, que a gente vai apresentar, porque ele já apresentou o abstract aqui, os aumentos de LDL geram aumento da doença coronariana e redução nos níveis de DNA mitocondrial intracelulares. E o contrário não acontece. A redução de DNA mitocondrial não gera aumento de LDL, nem está associada à doença coronariana diretamente. Tá? A gente vai avançar para tentar destrinchar um pouquinho mais isso, detalhar melhor. Eu coloquei aqui o nome dos estudos, só por curiosidade, para vocês verem, né? Os estudos são todos estudos envolvendo a doença cardiovascular, alguns deles bem famosos. O Framingham é um estudo bem famoso, começou em 48, foi na guerra, e é um estudo que envolve geralmente idosos, a maioria deles idosos acima de 60, 65 anos. Um dos estudos envolve apenas mulheres, que é esse Y aqui no final, e a maioria dos estudos apresenta uma determinada homogeneidade, apesar de ter esse último aqui que só tem mulheres, e o Framingham que tem idosos. Então, essa tabela tem as características aqui de cada estudo. Aqui não tem o N, mas se a gente observar o número de mulheres, ele fixou aqui o número de mulheres, 1.828, 51%. Então, tem em torno de 3.600, 3.700 participantes. Então, são coortes muito grandes, né, com um N bem considerável, então permite um poder estatístico grande, né, desses estudos, dessa coorte. E aqui a média de idade. Pode observar aqui não é no Framingham, não, falei errado. É no CHS, que a maioria é idosa. 74 anos a média de idade nesse estudo. E aqui no Y, só mulheres, 100%. Então, aparecendo uma linha que eu coloquei. Então, assim, existe uma heterogeneidade entre esses estudos, o que, em tese, seria um problema. Né? Quando a gente pega estudos para fazer uma revisão sistemática ou para fazer uma meta-análise, a gente espera que esses estudos apresentem uma metodologia similar, que apresentem grupo, alvo similar. Né? Claro que não dá para ser tudo igualzinho, mas que pelo menos as características sejam próximas. Né? Aqui há 2 estudos que destoam, e depois ele vai fazer alguns tratamentos para retirar esses vieses, né, entre aspas. Mas ele aproveitou os estudos mesmo assim. Por que ele usou esses 8 estudos? Né? Porque são estudos que fazem parte de um consórcio que eles têm lá nos Estados Unidos, do National Lung Heart and Blood Institute. É um instituto do coração, pulmão e sangue. Em que eles têm um banco de dados enorme de tudo, não só de dados genéticos, mas de todo tipo de estudo que é feito por eles e que é bancado por eles. Eles têm um banco de dados absurdo, né, com todo tipo de característica que vários pesquisadores acessam para desdobrar em outros estudos. Né? Então, essa meta-análise aproveitou esse imenso banco de dados que eles têm nesse instituto lá dos Estados Unidos para pegar os dados do DNA mitocondrial medidos no sangue. A gente pode observar aqui mais uma característica interessante, e acho que não é aqui os estatísticos, não, aqui, esse da prevalência, né, de doenças cardiovasculares. O estudo que tem uma prevalência maior é exatamente o estudo que tem o maior número de idosos, que é de se esperar. Né? Então, se ele for considerar essa prevalência de doenças cardiovasculares sem fazer um tipo de acerto, de ajuste, de fato, vai haver uma tendência no estudo, né? Os resultados, porque esse estudo realmente tem uma média de idade de 74. E esse estudo também só tem mulheres. Né? A gente vê que a prevalência aqui também é grande. Né? De doença coronariana, por exemplo, 24%, aqui 27%, e nos outros estudos a prevalência é 10% ou menos. Então, a estimativa, né, do DNA mitocondrial no sangue total, ele usou esse banco de dados que eu falei para vocês, que é o chamado TopMed, Transomics for Precision Medicine. Eles usam esse banco de dados não só para acessar dados do DNA mitocondrial, mas para várias outras características, principalmente genéticas, né, por conta de poder acessar dados específicos de um grupo específico, né, de indivíduos ou de participantes, e poder fazer estimativas, né, para esse grupo de indivíduos.
E aí ele considerou o DNA mitocondrial como 2 vezes o valor do DNA mitocondrial dividido pelo DNA nuclear, porque o DNA mitocondrial é haploide, o DNA nuclear é diploide. Então ele usa esse fator aqui de 2, um sobre o outro, e aí ele tem o número de DNA mitocondrial por célula. E aí as doenças cardiovasculares, né, que ele considerou. Primeiro, doença coronariana, primeiro infarto, né, ou morte atribuída à doença coronariana. O AVC, né, o derrame, primeiro, AVC não fatal, ou atribuído a ele, e a insuficiência cardíaca, né, que é uma síndrome complexa, a gente conhece a definição de cardíaco, e as doenças cardiovasculares, né, ele incluiu tudo isso, né, a doença coronariana, o AVC, a insuficiência e a morte atribuída à doença coronariana, ou a um deles, né? E a mortalidade por todas as causas, death all cases, né, independente de ser uma doença cardiovascular ou não. E aí as covariáveis, foi exatamente onde ele fez os ajustes, né, os acertos que eu estou falando para vocês. Ele usou 3 tipos de ajustes, né, que ele chamou de modelo 1, modelo 2 e modelo 3. O primeiro modelo, ele ajustou idade, sexo, local do estudo, raça, né, autorreportada, o grupo que ele fazia parte, enfim, que a gente chama de dados pessoais e antropométricos, né, dos estudos. Em seguida, ele ajustou índice de massa corpórea, colesterol, pressão, hipertensão, se fuma ou se não fuma, diabetes, enfim, comorbidades e algumas variáveis, né? Diabetes, definido como glicose acima de 126 ou o uso de medicamentos, né? Estudo usou o DNA mitocondrial para calcular o DNA, para calcular o DNA derivado do sangue total, e em seguida ele ajustou em função das células. Como eu falei para vocês, esse DNA que a gente está considerando, mitocondrial, é o DNA dentro das células. Então eu preciso ajustar a quantidade de células, né, de linfócitos, de leucócitos, de células que ele tem, plaquetas, enfim, que cada indivíduo tem. Se o indivíduo tem um número menor de células por algum motivo, eu preciso fazer um ajuste. Então, por exemplo, parênteses, né, no nosso estudo em que a gente está vendo pessoas com HIV, eles geralmente têm um número de células menores do que pessoas que não têm a síndrome. Então, eu preciso fazer um ajuste no número de células para comparar esses 2 grupos, o grupo controle com o grupo de pessoas vivendo com HIV. Então, aqui ele também fez esse ajuste. Então, o primeiro ajuste foi por idade, sexo, local de estudo. O segundo, por alguns fatores LDL, enfim, colesterol, índice de massa corpórea. E o terceiro, pelo número de células sanguíneas. Em cada momento, ele fez um ajuste desse. Vamos estudar o DNA mitocondrial em função do LDL. Ajuste pelo modelo 1, resultado. Ajuste pelo modelo 2, resultado. Ajuste pelo modelo 3, resultado. Então, foi um trabalho hercúleo, né, que ele teve, mas que permitiu muitos resultados, um resultado com poder estatístico considerável. Então, primeiro ele fez a chamada, né, regressão linear, né, do DNA mitocondrial em função da idade, sexo e o ano da coleta do sangue em cada coorte. O que é a regressão linear? Eu até pensei em trazer aqui alguma coisa, mas ia ficar extenso, ia fugir do assunto. Quando você tem uma variável que, como o próprio nome diz, varia em função de uma outra, né, um dado em função do outro, e a gente quer saber se existe uma correlação entre esses dados, a gente pode fazer a chamada regressão linear. É a transformação, né, dessa variação de um em função do outro numa linha, né, ou numa função de primeiro grau. Né, e a gente vê se existe ali uma correlação ou mais próximo possível de uma correlação com uma equação do primeiro grau. E aí eu prevejo resultados futuros. Né? Quando eu aumento o DNA mitocondrial, o que acontece com os níveis de LDL? Ou quando eu diminuo o LDL, o que acontece com os níveis de DNA mitocondrial? Então, é uma ferramenta, né, estatística e matemática que nos permite facilitar, né, a interpretação dos dados e prever resultados futuros. Então, ele fez a regressão linear, DNA mitocondrial em função de alguns fatores. Né? Primeiro, ele estratificou por idade, né, acima de 60 anos e abaixo de 60 anos, e fez a regressão dos DNA mitocondriais pelo sexo. Em segundo, ele estratificou por sexo e fez a regressão linear de DNA mitocondrial em função da idade. Então, ele foi fixando algumas variáveis e deixando outras livres.
Depois ele fazia o contrário, fixava aquela que estava livre no início e variava as outras para observar as diferenças e as múltiplas interferências de umas nas outras. Existem outros tipos de regressões que ele fez também, essa é uma outra regressão de Cox, né? Não vale a pena a gente ficar falando cada método aqui separado, mas é só para a gente entender que, assim como a regressão linear, existem outras, né? Regressão logística, regressão de Cox, que vão permitir com que a gente interprete também os dados de forma mais fácil, né? De forma mais... por equações, né? Que já existem para cada um desses métodos. Bom, então, análise de associação entre o DNA mitocondrial e os resultados, né, os desfechos, que são os riscos cardiovascular e o LDL. Amostras de homens e mulheres, participantes que foram menores de 60 anos e ao menos 60 anos quando foi retirado o sangue. E aí aqui ele está falando que fez uma análise de sensitividade separada, naquele estudo, do FHS, para investigar os diferentes estados cardiometabólicos, né? Hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, uso de medicamentos como a estatina, por exemplo, para ver se havia alguma associação, alguma interferência desses outros dados, dessas outras características nos resultados que ele estava medindo. E a randomização mendeliana, que foi aquela que eu falei para vocês naquela figura 1, né, que ele usa uma série de dados, um banco de dados, e aqui ele fala até do gene ontology, né, que vocês usam para fazer no estudo, né, de pesquisa de genes, né, nos bancos genéticos, para analisar a característica de cada gene. E aí ele pega os genes que já sabidamente estão associados a um determinado desfecho, a uma determinada característica, a um determinado fenótipo, estuda esses diversos genes, e aí pode chegar a uma nova conclusão, de alguma coisa nova, de alguma associação nova, que é parte também do que se faz quando você está estudando reposicionamento de fármaco. Você usa lá um banco de dados e pesquisas que vem da literatura para você achar uma nova associação e o ineditismo, enfim. Então, ele fez alguma coisa parecida aqui, ele pegou diversos polimorfismos, que tem já comprovados, que já estão associados a fenótipos diversos, e aí pegou para associar um com o outro, com o DNA mitocondrial e com níveis de LDL, para observar se há associação entre eles ou não. E ele fez, como ele mesmo diz, uma análise bidirecional, por aquela estatística que eu mostrei para vocês, indo e voltando, de um no outro, e vice-versa, univariável, e o MR é a randomização, que ele diz, para ver a associação do DNA mitocondrial com a doença coronariana, e em seguida a relação de causalidade. Aqui os polimorfismos, single nucleotide polimorfismos, a associação, os polimorfismos associados a uma alteração de um único nucleotídeo, às vezes, dentro do gene, e gera um novo fenótipo, uma nova condição. Aqui o primeiro resultado, que ele mostra, vou olhar por aqui, que está mais claro. Com a doença coronariana, os níveis de DNA mitocondrial associados à doença coronariana, ao AVC e as doenças cardiovasculares, conforme aquelas definições que ele já mostrou no início, na metodologia. Vocês podem observar que a maioria dos estudos tem a região central aqui à direita da linha, a linha está aqui, não sei se está dando para vocês perceberem. Todos os resultados têm o resultado central à direita da linha, apesar de muitos deles cruzarem a linha vertical, o que significa que o intervalo de confiança está passando pela linha vertical, então não há significância estatística naquele estudo em específico. Porém, quando a gente observa o diamante, o losango resume lá o efeito, ele não está cruzando a linha. Então, a gente observou algum tipo de efeito. Em todos os três desfechos, tanto na doença coronariana, quanto no AVC, quanto nas doenças cardiovasculares. O diamante fica à direita da linha. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver a linha. Dá um ali, né? Tá dando para ver? A linha não, mas guiar pelo 1. Isso, a linha está exatamente no 1. E aí, aqui não está cruzando. Parece que está cruzando, mas não está. Não está cruzando a linha, nenhum dos três. Ou seja, existe uma associação significativa entre os menores níveis de DNA mitocondrial e doença coronariana, AVC e doenças cardiovasculares. Isso que ele mostra no resumo dessas 8 coortes. Existem estudos, meta-análises, com muito mais coortes, claro, com muito mais estudos observacionais, sim. Além do fato desses não serem ensaios clínicos, não são
ensaios clínicos duplo cego, randomizado, enfim, são coortes. Mas são coortes muito longas e muito robustas, né? Como eu falei para vocês, com um N muito grande. Então, são estudos que, por si só, já têm resultados consideráveis. Quando você faz uma meta-análise de estudos grandes, assim, ainda tem um poder estatístico ainda maior. Em seguida, né, os níveis de DNA mitocondrial, prevalência de doenças cardiovasculares, ele começa a fazer os ajustes, né? Ajustes para os fatores tradicionais de doença cardiovascular, né, que seria diabetes, hipertensão, enfim. Fazendo o ajuste, esse efeito diminui um pouco, né? Se vocês observarem, quando a gente fala do AVC, esse diamante já começa a cruzar a linha. Se está cruzando a linha, eu já não posso afirmar que há significância estatística. Tá? Então, eu posso afirmar que ajustando os fatores para doenças cardiovasculares, existe significância para a doença coronariana e para a doença cardiovascular, mas não para AVC. E aí, ajustando, mais uma vez, agora, para as células brancas, né, diminui mais um pouco essa significância. Ó. Pode observar que aqui, todos os 3 diamantes estão... Não, desculpa, o segundo e o terceiro. Não, somente o AVC de novo. Somente o AVC de novo está cruzando a linha, apesar desse aqui estar um pouco mais próximo do que no anterior, né? Mas ainda há significância estatística entre a associação dos níveis de DNA mitocondrial e doença coronariana e doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, muito provavelmente em função, né, da doença coronariana. Mas pode haver outros fatores de risco. Então, quando ele fez fixou aqueles fatores que a gente falou, a idade, sexo, diabetes, hipertensão, índice de massa corpórea, e depois as células sanguíneas, o efeito diminui um pouco, né, mas ainda há significância estatística entre a doença coronariana, né, os níveis de DNA mitocondrial e doença coronariana. E aí o total, né, dos participantes, né, 24 mil participantes em todos os estudos, livres de doença coronariana, foram seguidos por 12 anos. E aí aqui a proporção, né, no caso a incidência, né, de doenças cardiovasculares ao longo dos estudos. 3.975 doenças coronarianas, 5.200 o AVC, né, e 8.500 qualquer tipo de doença cardiovascular. 16%, 21% de AVC e 35% de doenças cardiovasculares. E aí ele começa a estudar a incidência, né? Primeiro a prevalência naquela população total e agora a incidência ao longo do estudo. E aí, mais uma vez, as mesmas comparações, né? Doença coronariana, AVC e doenças cardiovasculares. E aí vocês podem ver que aqui o diamante continua à direita, né? Aqui ele já está à esquerda, né? E aqui ele está batendo ali na linha, né? Quase que encostando na linha. Então, para a doença coronariana, continua havendo associação. Para AVC, já houve uma associação inversa, né? A gente viu uma associação negativa, né? Quando a gente ajustava aqui, uma associação inversa, e aqui, sem associação. Quando a gente observa a associação e meta-análise de DNA mitocondrial e doenças cardiovasculares, aqui era... Isso, aqui está fazendo o ajuste novamente, né? Aqui ajustando para os fatores de risco e aqui depois ajustando para a contagem de células. Então, primeiro a contagem total, depois ajustando para os fatores de risco de doenças cardiovasculares. E aí, mais uma vez, aqui está batendo na linha, né? O diamante vai ser, aqui também. E aqui na doença coronariana continua havendo associação. Depois ajustando para a contagem de células, aí a gente observa que todos os diamantes estão cruzando a linha. Tá? Então, quando a gente fala de incidência de novas, né, doenças cardiovasculares ao longo dos estudos, quando é feito o ajuste para o número de células entre cada grupo de pacientes, ele não observou associação. Apesar de, no início, sem fazer ajuste nenhum, ele ter observado a associação com doença coronariana. E aqui ele fez um tipo de ajuste que é retirar um dos estudos. Se vocês olharem aqui nos gráficos anteriores, pode ver que esse primeiro estudo aqui, é o Eric, ele está com a maior associação, tá vendo?
ele está sempre com o diamante dele mais para o quadradinho dele mais para a direita. Então, é a maior associação. Quando ele tirou esse estudo, ele tirou o Eric, deixou 7 estudos, tirou esse que tinha a maior associação, né, para ver se ele era um outlier ou se era ele que estava fazendo com que a associação acontecesse. Então, tirando esse estudo, continua aqui sem associação, na verdade, sem fazer nenhum tipo de ajuste, essa associação não aparece mais. Né? Quase todos os estudos, 1, 2, 3, 4, estão com a sua região central em cima da linha, né? Um pouquinho à esquerda e esse aqui um pouquinho à direita, porém com intervalo de confiança imenso, né? e passando pela linha. Então, quando ele tirou aquele estudo, que é o primeiro que estava com uma associação forte, ele não observa mais essa associação. O que pode nos levar a concluir que era aquele estudo que estava induzindo a essa conclusão. Né? E aqui ele faz uma análise, né, daqueles 3 modelos que eu falei para vocês, né, ajustando para a idade, sexo, centro de participação, depois ajustando para comorbidade, depois ajustando para o número de células. E aí ele observa esse beta, né, que é o nível de associação entre as variáveis. E aí eu envolvi aqui para vocês, eu circulei, exatamente a parte que interessa para a gente, que são os tratamentos com estatinas, né, ou com fibratos, e a diferença, né, na associação. Pacientes tratando e pacientes sem tratar. Né, como que a associação diminui quando você usa principalmente a estatina. Diminui os níveis de LDL. E é isso que ele vai discutir mais para frente. Pacientes que têm menores níveis de LDL têm uma associação bem mais fraca entre os níveis de DNA mitocondrial e as doenças cardiovasculares. Apesar de depois de ele ter feito todos os ajustes, ele não ter observado efeito, né, sem fazer ajustes, ele observou. Então, essa comparação que ele fez é interessante, né, com a estatina e sem a estatina. Nesse modelo 3, a redução, né, o delta, é bem menor. Né? Mas aqui, principalmente, nesse modelo 2 e no modelo 1, a gente observa um delta bastante considerável, né, quando os pacientes têm níveis menores de LDL, porque eles estão usando estatina, e a associação de DNA mitocondrial com doença cardiovascular, mostrando aí uma possível correlação entre os níveis de LDL e a redução também dos níveis de DNA mitocondrial. Bom, agora a mortalidade, né, a associação dos níveis de DNA mitocondrial com mortalidade. Mais uma vez, os diamantes à direita, aí nos 3 casos. Então, menores níveis de DNA mitocondrial estão associados com maior mortalidade nos 3 modelos, né, nos 3 tipos de ajustes que ele fez. E, em seguida, ele mostra, né, esse gráfico, que ainda é um gráfico de floresta, só que com 74 tipos de polimorfismos. Ele pegou 74 daqueles entes genéticos que a gente falou, do Tinutology ou de outros bancos de dados, aí colocou aqui, em vez de colocar os estudos no gráfico de floresta, ele colocou aqui, tem até a sigla, né, de cada um deles, não está dando para vocês verem, mas tem a sigla de cada uma desses entes genéticos, e a associação que eles têm, que cada um deles geraria entre DNA mitocondrial e doença coronariana. E aí observou o efeito deles, né, e o efeito final. E nesse caso aqui, estaria à esquerda da linha. A linha está no 1, né? Nesse caso, estaria à esquerda da linha. A letra A. No gráfico B, ele fez o chamado Leave One Out Plot, que ele tira, né, esses dados aqui que podem ser outliers, né, ou que estão muito diferentes dos outros. Ele tira um, e aí observa essa correção, continua à esquerda. E aqui, no seu que ele chama de gráfico de funil, ou funnel plot, em que você observa que, pelo menos forçando aqui um pouco a barra, a nossa visão, a gente veria um funil aqui, né, onde eu estou desenhando com a luz. E quanto mais esse funil está em volta do zero, quanto mais ele está simétrico em torno do zero, menos vieses haveria nesses dados, né? Mais esses dados estariam simétricos, mais potente, maior poder estatístico teria esse resultado. Então, a gente pode observar que aqui fazer um funil teria uma forçação de barra, né? Teria um ladozinho bem
estreito aqui, né? Um outro lado mais largo para cá, ficaria um funil meio assimétrico. Mostrando... Suplementar isso, né? Oi? É dado suplementar, né? A maioria das figuras está em dado suplementar. Só tem uma ou duas figuras que eu botei aí que estão no estudo. E aí ele mostra como que esses dados aqui, individualmente, estão distribuídos, né? Se eles estão distribuídos de forma homogênea ou se estão distribuídos de forma heterogênea. Quando a gente fala de estudos, ele mostra se há vieses de publicação, né? Se há estudos que estão com vieses de publicação para um determinado lado ou para outro determinado lado. Mas, apesar disso, de não haver uma associação forte, por não ter um funil aqui bem desenhado, há uma associação à esquerda, né? Aqui depois ele pegou mais uma vez esse exemplo que a gente deu com 142 polimorfismos, né? Aqui ele já aumentou. Só que avaliando o efeito da doença coronariana no DNA mitocondrial, fazendo aquela análise inversa. Primeiro DNA mitocondrial na doença coronariana, depois doença coronariana no DNA mitocondrial. Mais uma vez, observou aqui uma associação à esquerda, né? Ou inversa. Quando ele tirou os outliers, né, entre aspas, essa associação diminuiu um pouco, mas quando ele joga lá no gráfico de funil, aqui ficou mais embaralhado ainda, né? A gente observa os dados mais espalhados ainda, né? Quase que uma parábola aqui, enfim, um semicírculo, alguma outra coisa que não é um funil, mostrando que esses dados são bastante heterogêneos. Então, concluindo o que a gente viu nessas duas figuras, nenhum efeito significante da redução do DNA mitocondrial nos níveis de índice de massa corpórea, LDL, triglicerídeos. Desculpa, esses dados aqui eu não mostrei o gráfico, tá? Tinham muitos gráficos daquele tipo, né, mostrando todos a mesma coisa. Então eu mostrei aqueles dois exemplos e aquele concluiu que não há efeitos de DNA mitocondrial. Os índices de massa corpórea, triglicerídeos e DNA mitocondrial no aumento de risco de hipertensão ou diabetes 2. Né? Ele mostra os valores de P, isso aqui é o inverso da variância, né, que é um fator que ele usa para medir o peso de cada dado. Então, ele mostra que não há significância estatística entre os níveis de DNA mitocondrial nenhuma dessas variáveis. Exatamente para provar que a associação que ele mostrou lá no início é verdadeira e não em função de uma dessas outras covariáveis ou fatores confundidos. Então, quando a gente pegou esses diversos polimorfismos, né, algum deles que codificam um fenótipo de hipertensão, outros de diabetes, para ver essas relações causais. Então, o único efeito que ele observou significativo, né, estatisticamente significativo, foi do LDL no DNA mitocondrial, usando esse inverso da variância e outros métodos de randomização mendeliana. Ele pegou vários tipos de métodos, como eu falei para vocês, regressão linear, regressão logística, esse inverso da variância, aquele gráfico de funil, vários tratamentos estatísticos diferentes que podem ser usados para esse tipo de dado. O único dado significativo que ele encontrou foi o LDL, o efeito do LDL nos níveis de DNA mitocondrial, comprovando o que a gente mostrou naquela tabela, né, do uso de estatinas. Estatinas aumentou ou diminuiu a associação entre DNA mitocondrial e doenças cardiovasculares. Então, aqui o gráfico, aquele gráfico que a gente viu, olha a diferença da figura. Aqui a gente observa um funil muito mais nítido, né? Se a gente for olhar assim, ou um triângulo equilátero, né? Alguma coisa desse tipo. E aí a gente vê aqui a associação à esquerda. Quando eu tiro um dos dados outliers, né? A associação continua à esquerda, e aqui o funil bem desenhado. E aí a comprovação de que é evidente que não é só a visualização dessa figura do funil que vai permitir que você comprove isso. Tem testes estatísticos com valores de P e com tudo mais, que aquele inverso da variância, a gente vai ver se realmente isso é significativo ou não. Então, aqui ele faz um resumo da relação causal entre o LDL, doença coronariana e os níveis de DNA mitocondrial. Na letra A, ele mostra exatamente o aumento dos níveis de LDL, influenciando o aumento de doença coronariana, o que já é um dado bastante consolidado na literatura. Em seguida, ele mostra uma associação aqui de meio, uma associação forte, né? Em seguida, ele mostra o aumento dos níveis de LDL com
a redução dos níveis de DNA mitocondrial intracelular, uma associação em torno de 0,01. Não é uma associação maravilhosa, mas existe a associação. E aí, o inverso não ocorre, não botou nem a setinha mais, tá vendo? Daqui para cá e daqui para cá. Apesar disso, doença coronariana com LDL acontece em diversos tipos de modelos, né? E fatores de confundimento também podem gerar aumento dos níveis de LDL e redução dos níveis de DNA mitocondrial. Fatores esses que já foram tratados estatisticamente, como a gente falou, né? Por diversos tipos de modelo e por diversos tipos de testes estatísticos. Na letra B, ele mostra aqui o LDL, o aumento dos níveis de LDL no nosso organismo, né? Os poros, né? Por onde a lipoproteína pode entrar, e aí gerando, né, o aumento de radicais livres, né, espécies reativas de oxigênio, dano mitocondrial e diminuição dos níveis de DNA mitocondrial, das cópias dentro da célula. Observem que aqui ele não mostra a célula rompida, como em outros estudos que a gente falou. Então aqui a gente não está falando de DNA mitocondrial plasmático, mas DNA mitocondrial intracelular. E aí a associação com a doença coronariana, né, a formação de adipócitos, né, a formação de placa, a ruptura e a doença coronariana. Só uma coisa que eu não entendi. O que é aqueles de... Então, são os tipos de... os modelos de ajuste que você pode fazer. Pelo menos foi o que eu entendi. O ajuste 1, ajuste 2, ajuste 3. Quando você ajusta pelos fatores de confundimento. Aqueles modelos de ajuste que ele usou no início. E aí, na discussão, ele vai falar, né, sobre a associação, então, dos níveis de DNA mitocondrial com as doenças cardiovasculares. Né? Isso é estatisticamente significante, né, depois de alguns ajustes. Altos níveis de doenças cardiometabólicas estão associados com baixos níveis de DNA mitocondrial, então são os tais fatores de confundimento que a gente falou, e que ele fala de alguns estudos, mostra alguns estudos. Essa associação, isso já é um dado consolidado também. Então, cardiometabolic disease tem um papel importante, né, nessa associação, ou poderiam ter um confundimento importante nessa associação. E aí, quando ele fala dessas análises de randomização mendeliana bidirecional, ele mostrou que nenhum fator relacionado entre DNA mitocondrial e 3 desses cardiometabolic diseases, né, diabetes, massa corpórea e hipertensão, não teve relação causal. Nenhum deles apresentaram relação causal naqueles testes estatísticos que ele fez bidirecionais. Então, ele descartou, nesse momento, quando ele viu que não há referência, ele descartou que a redução dos níveis de DNA mitocondrial ou a geração de doenças cardiovasculares seria por conta de um desses fatores. Apesar de muitos pacientes apresentarem essas comorbidades. No nosso estudo também, a gente tem muitos deles e a gente não está excluindo, por exemplo, o paciente hipertenso ou o paciente diabético compensado, a gente não está excluindo do nosso estudo, né? Então, as análises univariáveis e multivariáveis, né? Primeiro ele estudou a relação entre esses fatores e esses cardiometabolic diseases, né? E a doença cardiovascular. Quando ele não observou nenhuma relação, ele parou por aí. Quando ele observou alguma relação, ele ainda fez uma análise multivariável para observar 3 variáveis ao mesmo tempo, né? 2 delas em função da terceira, depois a primeira e a terceira em função da segunda, enfim, fazendo todas as combinações possíveis entre essas variáveis para observar relações causais. Então, ele chegou a essa conclusão, fazendo essas análises multivariáveis, que os níveis elevados no sangue, muito provavelmente, ele é o primary driver, né, o fator primário, né, que gera o aumento na associação entre os níveis de DNA mitocondrial e a doença coronariana. Que é um dado relativamente novo, né? Apesar dessas relações existirem na literatura, ele mostra uma relação causal bem definida entre níveis de LDL, dano mitocondrial e doenças cardiovasculares. Então, a associação entre DNA mitocondrial e doenças cardiovasculares, tanto a prevalência quanto a incidência, podem ser uma manifestação de LDL na redução do DNA mitocondrial no aumento das doenças cardiovasculares. E aí a pergunta que ele fez naquela tabela, apesar daquele dado observado,
É exatamente isso. Se os níveis de estatina, se o uso de estatina está associado com os aumentos dos níveis de DNA mitocondrial no sangue. E aí são estudos que precisam ser feitos daqui para frente. Né? Vamos usar pacientes com estatina e sem estatina e observar os níveis de DNA mitocondrial e, óbvio, os desfechos, né, que são doenças cardiovasculares. Em modelos animais, eles corroboram, né, o que ele está pesquisando, os níveis de LDL geram aí cascata, ou aumentam essa cascata de inflamação, né, o excesso de LDL é oxidado, transformado em LDL oxidado, atrai células do sistema imunológico, nos vasos, enfim, arteriais, e gradualmente forma lá a placa, né? Vai gerar um problema cardiovascular no futuro. Além do LDL oxidado e outros fatores, resulta em liberação de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria, que pode levar ao dano mitocondrial, como a gente falou, e nos menores níveis de DNA mitocondrial. Fazendo um resumão aqui do que ele já tinha mostrado nos resultados. As limitações do estudo. Primeiro, como eu falei para vocês no início, a heterogeneidade das coortes. Né? Isso é uma limitação de toda a revisão sistemática, de toda a meta-análise. Né? A gente busca, quando a gente está fazendo lá a busca bibliográfica, pegar os estudos mais homogêneos possíveis, e para isso a gente precisa de fatores de inclusão e exclusão bem definidos, né? Bem desenhados, para que a gente tenha estudos homogêneos. Porém, no caso dele, ele não fez uma revisão sistemática, né? Ele fez uma revisão baseada em dados que ele tinha, em coortes que ele tinha, um banco de dados imenso que ele já tinha disponível. Então, ele tem esse fator de limitação, que é a heterogeneidade, apesar de, em alguns momentos, ele ajustar isso. Ele tirar aquele estudo Y, ele citou em alguns momentos que tirou aquele estudo que só tinha mulheres, analisou os dados separadamente. Em algum momento, ele tirou aquele CHS, que só tinha pacientes idosos, enfim. Então, ele fez esses ajustes ao longo do estudo para minimizar os danos dessa heterogeneidade. E o estudo epidemiológico foi usado para medir, né, o DNA mitocondrial em função das doenças cardiovasculares. Ele está fazendo uma meta-análise, não um estudo direto. Né? Ele não pegou o paciente, não recrutou, é um estudo epidemiológico. Então, tem as limitações de não estar lidando com o dado diretamente. Né? Então, será que aqueles níveis de DNA mitocondrial realmente representam os níveis de DNA mitocondrial em todo o corpo, em todo o organismo? Né? Então, quando a gente tem um estudo que a gente está analisando isso diretamente, a gente tem como isso mais palpável na nossa mão para tentar responder essa pergunta do estudo epidemiológico não tem. Apesar do N ser bem grande, como a gente falou. Né? Os níveis de DNA mitocondrial no sangue adequadamente refletem o que está em outros tecidos, né? Como eu falei. E a força do estudo, né? Ele fez uma análise bidirecional, multivariável, para tentar aí destrinchar, né? Desembaraçar essa relação difícil entre DNA mitocondrial e doença coronariana. Essa relação causal que não é tão simples assim de ser estabelecida. Né? Eles tiraram polimorfismos que estão associados com o DNA mitocondrial e doenças cardiovasculares. Então, alguns daqueles polimorfismos que já poderiam ser fatores de confundimento também eles retiraram lá daquele banco de dados que eles pesquisaram. Fizeram diversos tratamentos estatísticos, né? Inversa variância, Wigger, mediana, média, enfim. Vários testes que a gente mostrou alguns deles aqui para tentar comprovar o que eles estavam mostrando. Doenças cardiovasculares, né? E mortes por outras causas. Geralmente foram coletadas, né, por médicos, comitês de revisão qualificados, né, equipes qualificadas para isso. Todas essas coortes são coortes que têm, eu não falei lá no início da metodologia, mas tem termos de consentimento, estão aprovados por comitês de ética e por profissionais qualificados e experientes em cada área. E a estimativa, né, do DNA mitocondrial. Essas coortes daquele banco de dados, né, o TopMed, são bem caracterizadas, enfim, usando 3 modelos de ajuste para evitar confundimento. Então, essas são as forças, né, do estudo. Bom, conclusão, o estudo validou o que já tinha se reportado previamente da associação dos níveis de DNA mitocondrial com doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas. E o estudo, o que ele trouxe de novo? Né? O fato dos níveis altos de LDL estarem associados à redução dos níveis de DNA mitocondrial e à doença cardiovascular. O que já se sabia bastante, né, com bastante evidência, são os níveis de LDL aumentam doenças cardiovasculares, mas não a associação entre LDL, níveis de DNA mitocondrial
e doenças cardiovasculares. Então, só antes de terminar, o que eu entendo, o que me fez escolher uma meta-análise, né, para a gente discutir hoje, o que eu entendo que somou ao nosso projeto, ao nosso estudo, é exatamente o fato da gente ver essa importância do LDL. Né? A gente já sabe que o LDL está associado a doenças cardiovasculares, né? Mas essa importância da associação dele com os níveis de DNA mitocondrial. E da gente monitorar o LDL agora com mais cuidado e mais atenção, né? Para ver, inclusive, a variação, né? A curva de variação dos nossos 4 pontos, né? Já que a gente não vai conseguir medir DNA mitocondrial nos 4 pontos, a gente pretende medir só no T2, os níveis de LDL a gente vai conseguir medir nos 4. Então é interessante a gente observar essa curva, né, de variação do LDL, também do HDL, triglicerídeos, enfim, para ter uma previsibilidade, ou pelo menos uma ideia do que pode estar acontecendo com os níveis de DNA mitocondrial intracelulares. Apesar do DNA mitocondrial no plasma ser possível que ele não esteja variando, mas a gente consegue prever o que pode estar acontecendo com o DNA mitocondrial dentro do plasma e tirar alguma conclusão, ou entender melhor algum mecanismo que possa estar acontecendo, algum comportamento que esse paciente possa estar apresentando em função dessa nova correlação que a gente apresentou aqui nesse estudo. É isso. Obrigado. Felipe, parabéns pela sua apresentação. Eu gostei muito do artigo que você escolheu e as suas apresentações são sempre bem claras, né? E acho que no final você conseguiu deixar assim, evidente para todo mundo a relevância de você ter escolhido esse artigo, que é um artigo super recente, saiu agora em 2023, né? Numa revista conceituada, com fator de impacto considerável. Então, se a gente for utilizar essa referência na nossa discussão, me parece realmente uma referência que vai ser considerada, vai ser útil para poder tentar fazer algum tipo de amarrar essas correlações. né? Alguma inferência, assim, alguma possibilidade, levantar alguma possibilidade. Né? Então, achei bem interessante, sem dúvida, um trabalho gigante, né? Uma corte, várias cortes, várias análises, então, e trazendo insights novos para a gente. Eu acho isso sempre muito interessante, né? No início da sua apresentação, acho que foi bom também você ter colocado para todo mundo a relevância da meta-análise, que é um passo além de uma revisão sistemática, e isso converge muito com o que a gente já vem conversando, que uma recomendação que eu fiz para o grupo, né, foi aquele curso de revisão sistemática e meta-análise em estudos pré-clínicos. Já estou fazendo. E assim, eu também não consegui concluir, né? Mas assim, ele traz alguns insights interessantes no início, né? E que tem a ver com o que você falou, embora o foco lá seja ensaio pré-clínico, aqui ensaio clínico. Então, em vez de a gente estar fazendo um montão de coisa nova, né? Ou às vezes repetindo com alguma variação o que outra pessoa já fez, às vezes você simplesmente se dá o trabalho de reunir tudo que já foi feito, né, guardado as devidas semelhanças, para tentar extrair uma ideia, uma ideia global, né? Porque a gente vê muitos estudos antagônicos, conflitantes. Então, se pegarmos todos os estudos que tiveram mais ou menos o mesmo desenho para analisar as mesmas variáveis, será que, dentre os estudos conflitantes, a gente consegue apontar um caminho? E aí esse caminho, ele não vai fazer com que a gente seja mais assertivo em tratamentos farmacológicos, não farmacológicos? Então, eu acho que essa questão da revisão sistemática da meta-análise merece ser valorizada, e, na verdade, a gente vê que a academia enxerga isso dessa forma, porque a gente já tem teses de doutorado que podem ser meta-análises, não precisa ser exatamente, né, você desenvolvendo um estudo prático. É considerado um trabalho original, na verdade, uma meta-análise. Né? Então, acho que é interessante você trazer isso,
Mas, sem dúvida, a qualidade dos dados é importante. Tanto que ele colocou ali algumas limitações que você considerou. Então, a gente tem algumas recomendações para a realização de meta-análise, revisão sistemática, a depender do tipo de estudo, e a gente sempre fala da recomendação Prisma, onde um dos pontos do checklist é a questão da qualidade dos dados, né? Então, acho que é interessante, né? Cada estudo que a gente vê, que aparentemente traz uma coisa nova, tem coisa nova, mas o que também já não guarda relação com outras coisas que a gente discutiu antes. Então, como eu disse na semana passada, né, na apresentação da Karine, nesse momento que a gente tem aqui um momento de brainstorming, onde a gente vai estar recebendo uma enxurrada de informações que vão ser úteis em algum outro momento. E a gente vai construindo aí na nossa cabeça, né, de uma maneira talvez não tão sistematizada, vários links, né, que a gente vai aproveitando. E aí, vendo o artigo que você apresentar hoje, também tinha conexões com o trabalho da Camila Moreira, que é um trabalho de epidemiologia, a questão da análise multivariada, né, regressão múltipla. Então, alguns insights do que eu estudei lá para ver o trabalho dela também me ajudou a compreender melhor o seu trabalho, né? E eu achei um insight interessante ele trazer essa questão da randomização mendeliana. Eu não me lembro de já ter ouvido falar isso antes. E eu posso compartilhar um TCC que eu encontrei na minha busca rápida, porque nesse TCC o autor aborda qual é a vantagem de você fazer a randomização mendeliana. Então, em vez de você fazer um estudo clínico, a randomização mendeliana, ela em alguma medida pode substituir um estudo clínico, porque você, em questões éticas, pode ser complicado você ter um desenho de estudo que vai lhe dar um resultado que a randomização mendeliana ele vai te dar. Em que sentido, né? O que eu pude entender? Aqui a gente está vendo, né, uma predisposição à doença. Então, não seria ético a gente trabalhar, né, fazer um estudo clínico onde a gente fosse favorecer a ocorrência de doença. Então, a randomização mendeliana, ela seria... Então, teria que fazer o mapa genético de várias pessoas para descobrir quem tem, né? Então, seria uma alternativa, né, de você substituir um estudo clínico que não seria ético dentro desse contexto para você tentar extrair o mesmo tipo de resposta. Então, assim, nunca tinha ouvido falar, achei interessante a proposta, tem muito a ver com a linha de pesquisa também do reposição de fármacos, que usa as ciências ômicas para tentar estabelecer modelos de doença, e a partir dos modelos de doença a gente ter o tratamento farmacológico, né? Então, até o que ele fez aqui na randomização mendeliana poderia ser utilizado por um outro tipo de abordagem também, né? Então, interessante também ter essas conexões, e nesse TCC, para fins de curiosidade, vem quais são os tipos de análise que você pode fazer dentro da randomização mendeliana. Então, ele coloca lá, agora eu acho que eu anotei, mas não vou conseguir encontrar aqui, é escuro, né? Exatamente as duas principais diferenças, né? Acho que ele faz primeiro um agrupamento de acordo com alelos, pode ser vários cálculos dentro desse agrupamento de acordo com alelos, que podem ser dominantes ou não, né? E também a partir de dados individuais e dados sumarizados. Aqui fiquei assim, acho que aqui seriam os dados sumarizados de cada estudo, talvez, né? Que ele teria utilizado. Não sei. Não ficou muito claro, talvez. Eu acho que ele pegou isso do banco de dados, aí jogou as características do que ele pegou. Ele não usou só o Genealogy, não, ele falou em outros bancos também. Pegou e jogou naquele gráfico. Independente aí pegou os dados dos estudos, né? Mas eu acho que foi o dado só do banco de dados e comparou, né, os níveis de DNA mitocondrial com... Eu acho que no banco de dados você vai ter os resultados individuais. E aí você pode ter, vamos dizer assim, no final das contas, considerando esses resultados individuais, quais são
os SNPs que estão associados a isso, né? Talvez tenha sido isso. E aí, quando ele foi fazer a meta-análise, ele já pegou meio que a conclusão de cada banco de dados. Então, assim, grosso modo, eu imaginaria que seria a questão dos dados por agrupamento. Sumarizados, né? Imagino eu dentro dessa construção. Mas achei muito interessante essa abordagem, essa nova possibilidade. E pelo que eu consegui captar, ele fez várias regressões lineares, sim, né? Univariadas, multivariadas. E aí, quando ele achava que era melhor logística, ele fazia logística, voltava, tem um monte de gráficos suplementares. Porque quando você faz essa modelagem, como você explicou, né? Você quer ver se uma determinada variável aí, né? Vai fazer com que uma certa observação aconteça, né? Ele vai tentar estabelecer se isso é válido ou não. E aí, como você colocou, pode ser uma relação regida pela equação de primeiro grau, que aí vai ser uma regressão linear, ou pode ser logarítmica, né? Mas o princípio da modelagem é o mesmo. E aí, se você vai ver uma única variável, se vai estar comandando aquilo, ou se vão ser muitas variáveis que vão estar comandando aquilo. E talvez os ajustes tenham se dado nesse sentido. Né? Você tirar uma, bota outra, tirar uma, bota outra. Foi misturando vários e associando uma a uma para... E aí ele falou de alguns parâmetros, mas não de todos, né? Porque até para esse trabalho da Camila eu estava vendo, por exemplo, o F, você vai ver se esse modelo, de fato, né, ele se diferencia de um modelo nulo ou não. Ele acho que não mostrou o valor de F, mas a gente entende que se ele fez o resto, é porque esse modelo se diferencia do modelo nulo. Sim. Aí você tem outro parâmetro que é o R2, né, o R ao quadrado, que vai dizer se aquele modelo ele está bem ajustado ou não bem ajustado. Quanto maior esse valor de R2, melhor ajustado ao modelo. Sim. E aí eu não sei se ele fala do R2 ajustado. Ele fala de R2 ajustado. Porque o que acontece, né? Você pode... quanto mais variáveis você coloca, você pode ter um R2 maior, mas não significa exatamente que aquilo está incrementando o modelo. Quando você faz o R2 ajustado, é que você vê de fato se aquela variável que você está introduzindo, ela está agregando ao modelo ou não. Mas a literatura que eu li, ele sempre fala, né? Você vai fazer diferentes modelos, você não vai escolher um que você vai apresentar. É sempre interessante você mostrar todos os modelos para você poder justamente discutir isso, né? E uma coisa que ele apresenta nas tabelas é o beta. Sim. Que você pode ter o beta padronizado ou não. Não sei se ele falou aí do beta padronizado. Mas enquanto no R2 você vê a qualidade do modelo, né? No beta você vê o tamanho do efeito. E aí você geralmente analisa o módulo do beta. E aí o símbolo do beta vai ser se a relação é diretamente proporcional ou inversa. Mas o que eu li também é que se o beta ele vai estar na unidade de medida da variável que você está querendo analisar a correlação. E aí, se você estiver trabalhando com variáveis que unidades de medida sejam diferentes, se você analisar o beta e não o beta padronizado, você não tem como dizer o que é mais forte, né, ou não. Vamos supor, né, que você estivesse medindo LDL, a interferência do LDL, e estivesse medindo o número de células, CD4, como do seu trabalho. Número de células é uma unidade, né? LDL em miligramas por decilitro. Você vai ter beta nessas diferentes unidades. Então, se você tiver um beta de 0,5 na questão das células e 0,3 na questão do LDL, será que, de fato, a interferência das células é maior do que do LDL? Não necessariamente, porque você está falando de unidades de medidas diferentes. Então, quando você faz o beta padronizado,
você conseguiria meio que balizar tudo para dizer efetivamente, não, o número Eu de realmente células é não maior. lembro, talvez até porque eu não conhecesse. Talvez ele tenha Não, falado aqui e eu meio não. mal, né? A gente falando E eu de não vi. risco relativo e mortalidade, então, de Sim. repente, as unidades entre si não variam. Mas eu acho interessante a gente pensar, porque no caso do seu, né, a gente está analisando glicemia, índice de Várias massa coisas corporal, então, se a gente for utilizar em algum momento esse tipo de análise, a gente tem que pensar que são unidades diferentes e que a gente precisaria padronizar esse beta para ver realmente o que é mais forte, né? O que é mais forte. E achei interessante, né, ele trazer essa randomização mendeliana para discutir a diferença entre você fazer uma associação e estabelecer uma causalidade, que são coisas diferentes, né? Então, eu vejo que muita gente que tem a LDL alto desenvolve doença cardiovascular. Fiz uma associação. Outra coisa eu vejo que pessoas que têm um LDL alto, esse LDL alto vai causar doença cardiovascular. Então, acho importante ele colocar como que uma análise pode permitir você usar um sem ser um estudo clínico, ou cego, randomizado, mas também um tratamento consegue chegar nesse mesmo nível de evidência, né? Porque às vezes a gente não valoriza o português adequadamente no nosso discurso. E a gente acha que está dizendo uma coisa e não está, né? Porque a associação é uma coisa, a causalidade é outra. Então, acho que também ele permitiu que a gente discutisse mais isso, né? Mas, enfim, basicamente seriam essas meus comentários. Eu gostei bastante do trabalho e acho que você conseguiu passar a ideia de uma maneira bem eficiente. Parabéns aí mais uma vez pela sua apresentação. Vou perguntar primeiro para a Karine se ela tem alguma dúvida. Você quer fazer uma pergunta? Oi, Felipe. Boa tarde. É só para fazer esse registro aqui nas nossas redes sociais. Não entendi, professora. Fala de novo que meu áudio. Abre a câmera. Karine? Oi, tô só tirando aqui do carregador. Pensei que tivesse arrumando cabelo. Também, né? Bom, Felipe, queria parabenizar a sua apresentação. Foi ótima. Como a professora Cristiane mencionou, você sempre fala de forma muito clara, né? Eu fiquei me perguntando de início do porquê que você tinha trago um artigo de revisão sistemática, né, associada a uma meta-análise, mas depois você explicou o porquê. Não tenho perguntas a te fazer, como falei, você foi bem claro na sua apresentação e eu só tenho a te parabenizar mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Karine. Bem, meninos, e vocês? Isso, inclusive, para a Fernália. Eu também só queria parabenizar, a apresentação foi bem clara e eu não tenho pergunta. Parabéns, eu acho que foi funcionário. Eu só fiquei uma dúvida. Ele fez para prevalência e incidência. Sim. Isso é sempre quando tem epidemiologia? O que é a prevalência? A prevalência está medindo uma determinada alteração dentro de uma população. Né? E a incidência está medindo novos casos ao longo do tempo. Então, quando ele falou de prevalência, ele estava medindo o que existia de doenças cardiovasculares ou de coronariopatia naquela população que ele estava estudando. E depois, a incidência, ele foi vendo ao longo desses 12, 14 anos da coorte dele, de cada coorte, novos casos que foram aparecendo. Então, são dados diferentes, né? E por isso que ele fez as análises, ele detalhou muito, né, as análises dele, estatísticas e comparativas. Né? E por isso que ele fez as análises da prevalência que ele tinha no início daquela doença e depois da incidência, para observar se mudava uma coisa da outra. Ele observou que não houve alteração. Né? Obrigada. Bom, obrigada, então, Felipe. Parabéns mais uma vez. E é isso. Karine, pode encerrar a gravação para a gente? Vou encerrar aqui esse momento. Depois a gente se fala.